Olá, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é sobre 3 atitudes que você pode jogar fora, né? Final de ano a gente quer jogar as coisas fora, bota uma coisa que não usa mais, o que não presta mais. É justamente o momento de retirar algumas coisas da sua vida, né? Retirar algumas coisas do armário, da sua casa. E eu quero te convidar a pensar em que atitudes e que comportamentos você pode aproveitar esse momento para pensar sobre eles e jogar fora também. Então, jogue fora. Você já parou para pensar em quantas coisas você guarda que não tem utilidade nenhuma? E eu não estou falando de tranqueira que você tem na sua casa, não, que eu sei que no seu armário, na sua gaveta, deve estar cheio de coisa que você não usa, cheio de coisa que você não gosta e até nem precisa. Mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de emoções, de comportamentos, de hábitos, sabe? Um monte de coisa que você guarda com tanto empenho, sem nem saber por quê, né? Sem perceber que aquilo não tem utilidade para você. Então, que comportamentos você guarda que não te servem de nada? Que hábitos você mantém que só te atrapalham e nada te ajuda? Então, é tempo de pegar tudo que te atrapalha na sua vida e jogar onde? Fora. Do mesmo jeito que você separa as roupas que não te servem, né? E aí você separa para doação, ou você separa outras para colocar no lixo mesmo, porque não serve mais para doar, né? E aí aquilo que você, essa triagem que você faz, quando passa, né, ali um momento, você, quero me livrar disso, quero deixar minha casa limpa. Você precisa fazer isso com você mesmo. Eu quero me livrar disso no meu comportamento, nos meus hábitos, nos meus sentimentos, para que a minha mente fique limpa, para que eu fique tranquila, para que eu fique bem. E aí eu te pergunto, o que que tem aí dentro de você não gosta? Se eu te perguntar, você sabe me dizer de pronto? Você tem que pensar um pouco até chegar nessa resposta. Você tem algum comportamento que você gostaria de mudar? Tem algum comportamento que te incomoda? Ou incomoda a pessoa que você vive? Você consegue perceber que hábitos ruins você ganhou durante o último ano? Você já parou para pensar o que que você não fazia, né, há 2 anos atrás e que de um ano para cá você faz e que esse hábito é ruim e não um hábito bom? Sem perceber, você e eu, a gente cria hábitos bons e hábitos ruins. Você não é a mesma pessoa de um ano atrás, mas você sabe me dizer o que que mudou em você? A verdade é que os hábitos ruins, eles chegam sem que você perceba. E os hábitos bons, eles só chegam quando você tem a intencionalidade mesmo, quando você tem a intenção que eles façam parte da sua vida. Você sabe me dizer o que melhorou da sua vida de um ano para cá? Ou você sabe me dizer o que que piorou na sua vida do último ano para cá? Você não precisa me dizer não, né? Eu só quero que você pense sobre isso para saber se você percebe, se você sabe o que que melhorou, o que que piorou na sua vida. E eu vou pegar esse momento para te ajudar a repensar sobre algumas atitudes que podem tirar a tua paz. E além disso, pode dificultar muito o teu relacionamento. Pode deixar o teu relacionamento bem mais difícil, bem mais pesado, muito mais tenso. Eu sei que o que motiva essas atitudes é a vontade de fazer dar certo, sabe? É a vontade de preservar a relação e querer ter o melhor amor do mundo, né? Mas ao mesmo tempo, se você não souber dosar, né, as suas atitudes, os seus comportamentos, né, os seus sentimentos, essas coisas, esses mesmos comportamentos, esses mesmos sentimentos, né, esses hábitos, eles podem ruir com o seu relacionamento. É tipo o exemplo do remédio, né? Acho que todo mundo já ouviu. Provavelmente você já ouviu falar que remédio demais é veneno. Mas se você usar na medida certa, ele pode salvar a sua vida. Ele pode te devolver a sua saúde. Mas se você usar demais, o que acontece? Ele vira veneno. Ele destrói a sua saúde e ele te mata. Então, essas atitudes, esses teus sentimentos, né, esse teu comportamento, eles funcionam da mesma forma. Você querendo preservar o seu relacionamento, às vezes você acaba estragando tudo. Então eu te sugiro que você separe alguns minutos para pensar sobre isso e principalmente para pensar em como você pode usar essas atitudes a seu favor. É essa outra forma de enxergar que eu quero te mostrar. Eu quero te ajudar a perceber por outro ângulo, um ângulo que deixa a sua vida mais leve, que te ajude a ter segurança e que traga, né, ao seu relacionamento estabilidade.
traga ao seu relacionamento confiança. O objetivo é, você vai olhar para você, você vai se perceber e vai, junto com isso, perceber o seu relacionamento, né? Perceber o que pode estar acontecendo ali que está te fazendo mal. Então são coisas para você jogar fora para melhorar o seu relacionamento, para deixar a sua relação muito melhor, muito mais agradável, muito mais confiante, muito mais sincera, muito mais profunda, sabe? Muito mais íntima. A gente pensa que intimidade é só relação sexual, mas na verdade intimidade vai muito além do que isso. A intimidade é você realmente fazer parte do outro e permitir que o outro faça parte da sua vida. Então bora lá. A primeira atitude que você deveria tirar da sua vida é o ciúme. Se você sente ciúme do seu parceiro e isso tem tirado a sua paz e transformado a sua vida num verdadeiro tormento, é hora de quê? É hora de se livrar desse sentimento. Se isso não te faz bem, se isso atormenta a tua vida, se isso atrapalha o teu relacionamento com aquela pessoa que você mais ama, qual o sentido de manter isso na sua vida? E mesmo que o ciúme ele não atormente a sua vida a ponto de tirar o sono à noite, porque algumas pessoas não sabem, mas o ciúme pode te deixar sem dormir várias noites. Mas se você não perde o sono por causa disso, mas se você briga constantemente por causa do ciúme, é uma boa hora de se livrar desse sentimento e começar a se relacionar de uma forma mais leve, de uma forma mais gostosa, mais agradável. O amor, ele não tem que ser complicado. O amor, ele não tem que ser doloroso. Tem alguns momentos que são difíceis? É claro que tem, né? Tem momentos difíceis, sim. Só que no quadro geral, né, quando você faz ali o balanço, o amor é algo bom. Se for algo que tira a tua paz, que te atormenta, que te coloca sempre para baixo, que você está sempre aflita, provavelmente não é amor, né? Pode ser um sentimento baseado no amor, mas não é o amor em si. E por que você deveria tirar o ciúme da sua vida? Porque o ciúme prejudica a sua vida emocional e prejudica também a sua vida amorosa. Veja, o ciúme te deixa aflita, ele te deixa no modo CSI. Sabe CSI, aquele seriado lá que passava na TV há um tempão? É aquele modo que você investiga tudo e vai ligando os pontos, vai procurando o culpado, né? Você vive nesse modo CSI, sempre investigando, procurando, achando o culpado. E o culpado geralmente é quem? É seu parceiro, né? A pessoa que está ali do seu lado. E isso causa muitas brigas entre vocês. Gente, a gente namora, a gente casa, é para se amar. Não é para viver se acusando e brigando com o parceiro e surtando por causa de vários comportamentos, né? Fazendo isso constantemente. É por isso que eu digo que o ciúme prejudica a sua vida. Se está estragando, né, aquilo que você, a convivência de vocês, se está estragando os momentos de vocês, é hora de tirar isso da sua vida. E aí você pode me perguntar, como é que ele prejudica a minha vida amorosa? Como é que o ciúme me prejudica, né? Como é que o ciúme prejudica o meu relacionamento? O ciúme prejudica a sua vida amorosa porque não tem como você sentir ciúmes e deixar a relação melhor. Ciúme e paz não cabem na mesma frase. Ciúme e paz não moram na mesma casa. Anota isso. Ciúme e paz não moram na mesma casa. Cada vez que o ciúme dá as caras e te domina, te fazendo agir pelo medo, pela insegurança, ele vai o quê? Enfraquecendo a sua relação. Quando você não sabe lidar com o ciúme, ele se torna um furacão. E não é um furacão qualquer, não. É aquele furacão forte mesmo, aquele Katrina lá, né? Que sai levando tudo que tiver pela frente. Leva o respeito, leva o bom senso, leva a sensibilidade, né? Leva a consideração que você tem pela outra pessoa e leva até mesmo o amor. O amor que deu origem a esse ciúme. E aí você fica preso nesse ciclo. Você ama, você sente ciúme, aí você desconfia. Aí você briga, você se afasta, depois você vai lá e recomeça tudo de novo. Pede desculpa, não, vamos tentar e tal. E aí recomeça todo o ciclo. Ama, sente ciúme, né? Briga, se afasta. Quantas vezes você se arrepende depois de uma briga por ciúme? Né? Quantas vezes você se arrepende de ter brigado por causa do ciúme? Quantas vezes você passa a confiar cada vez menos depois de uma explosão de ciúme? Quantas vezes você passa a desconfiar
né, cada vez mais, quando você percebe que alguma coisa não está do jeito que você gostaria. Só que ainda assim você para e tenta recomeçar, né? Depois de uma explosão, depois de uma briga, vocês sentam ali, param, tentam recomeçar. O que acontece é que é um ciclo contínuo de destruição e de reconstrução. Só que como é muito constante, cada vez fica mais difícil reconstruir, né? Você tá lá reconstruindo, dá outro furacão, leva tudo. Aí, né, o que você construiu já foi embora e outra parte que tinha sobrado também já está indo embora. Então fica mais difícil reconstruir porque a desconstrução ela é muito constante. Por isso que muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, elas preferem se mudar, né? Elas preferem deixar a relação para trás e seguir a vida sem você, né, sem a outra pessoa, simplesmente deixa para lá porque realmente não dá mais para reconstruir. Ficou muito destruído aquilo ali. Ciúme não constrói nada bom. Ciúme é uma armadilha. Você pensa que é algo bom, e aí depois você descobre o quanto é péssimo. Sabe aquelas arapucas que fazem para pegar passarinho? É uma caixinha assim meio quadrada, com um gravetinho assim para cima, segurando a caixinha. E quando o passarinho entra ali, alguém puxa a cordinha, né, ou derruba a vareta e ele tá preso. Então colocam ali algo que parece bom. E aí ele vai lá pensando que está se beneficiando, né? O passarinho vai lá achando que está arrasando. Quando ele percebe, quando ele menos percebe, ele está o quê? Está preso. Né? A sua vida virou de cabeça para baixo e, na verdade, tudo que o passarinho queria era só um pouquinho de comida. Da mesma forma acontece com o ciúme. Você só quer garantir que o seu amor dure. Só que, na verdade, você acaba caindo numa armadilha do ciúme. E aí a sua vida amorosa fica insuportável, né? Você fica presa ali, você fica refém do ciúme. A boa notícia é que, diferente do passarinho, que não pode se libertar, você é a única pessoa que pode se libertar do ciúme. Então, essa é uma ótima notícia. Por mais que você tenha caído na armadilha do ciúme, você consegue se libertar. Você consegue sair, né, dessa artimanha, você consegue sair dessa armadilha e se libertar disso. E o que você pode fazer para controlar o ciúme? O que você pode fazer para colocar o ciúme, né, embaixo ali do seu sapato? Ou fique aqui, que quem manda aqui sou eu. Você vai fazer o seguinte, você vai começar admitindo que ciúme é prejudicial. Tem muitas pessoas que acreditam que um pouco de ciúme dá uma sensação boa para a relação. Um pouco de ciúme é o que te faz bem nessa relação. Então dá uma sensação boa na relação realmente. Só que por isso, né, as pessoas acabam se apegando a um comportamento ciumento. Às vezes, tem gente que até faz questão de fazer ciúme, né? Mas sabe o que dá uma sensação boa no relacionamento, realmente? Sabe o que dá uma sensação boa de verdade? Melhor sensação no relacionamento é você se sentir amada. É você saber que a pessoa está com você para o que der e vier. Enquanto você acreditar que ciúme é tempero, né, é o tempero ali da sua relação, pode ser que você nunca experimente a sensação de confiar. Pode ser que você nunca experimente a sensação de você se sentir completamente amada, se sentir completamente valorizada, respeitada. Então pensa o seguinte, imagina o seu relacionamento como um armário. Vamos dizer que seja um armário cheio de sapatos. A sua sapateira está lotada, não cabe mais nenhum sapato. E aí, todos os cantinhos já estão preenchidos ali, né? Você tem sapato de todos os tipos, rasteirinha, salto alto, sapatilha, tênis. E aí você quer colocar um sapato novo ali, um sapato diferente, um sapato que é mais confortável, que é mais agradável. Só que para você colocar esse sapato, você vai ter que tirar um antigo, porque não tem espaço para tudo, não tem espaço para os dois ali ao mesmo tempo. É claro que isso é um exemplo, né? E eu tô te dizendo isso para exemplificar que você só consegue colocar confiança no seu relacionamento quando você tira o ciúme. Você só consegue colocar a confiança no seu relacionamento quando você tira o ciúme. Os dois não cabem no mesmo espaço. Lembra? Na sua casa, se tem ciúme, não tem paz. Não combina os dois embaixo do mesmo teto. Não combina os dois, né, na mesma relação. E aí você vai escolher se você vai ou não tirar o ciúme para colocar no lugar dele a confiança, né? Você tem que tirar um para colocar o outro. Não cabe, não encaixa os dois no mesmo espaço, né? Então, sabendo o seguinte, que o ciúme é prejudicial,
você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar fortalecer a confiança que você tem em você mesma. Você vai aprender a confiar em quem você escolheu para amar e assim você vai construir a confiança no relacionamento. Você prestou atenção? São 3 passos, é como uma receita. Sabe uma receita que tem modo de preparo? Primeiro bata os ovos, em seguida acrescente o leite. Eu nem sei se é assim, tá? Eu tô só dando um exemplo. E por último, misture todos os ingredientes. Não tem aquele passo a passo, aquele modo de preparo? Então, se você botar todos os ingredientes antes de bater os ovos, não vai dar certo. É bem isso. São etapas que você vai vivenciando e que vão transformando a forma que você ama e a forma que você deseja e que você aceita ser amada. E aí você percebe que são 3 etapas. Primeiro você conquista sua autoconfiança, depois você vai, construir a confiança que você tem no seu parceiro, para depois vocês dois construírem juntas a confiança no relacionamento. E por que isso funciona, Elke? Isso funciona justamente porque é feita por etapas. Aceitar que o ciúme é prejudicial é como abrir os teus olhos para outras possibilidades. É como se você experimentasse um bolo de um sabor que você ainda não conhecesse, e descobrisse, gente, que bolo maravilhoso, né? Eu tenho um exemplo muito prático disso. Veja, eu uso óculos, apesar de não estar usando agora, eu estou de lente, mas eu uso óculos. E isso já tem mais ou menos uns 15 anos que eu uso óculos. Sem óculos eu vejo tudo embaçado. De longe eu não enxergo praticamente, eu enxergo, mas enxergo embaçado. Então, antes de usar o óculos, eu achava que o normal era eu ver embaçado, porque estava muito longe. E aí, nunca me preocupei com isso, porque para mim era super normal. Então, eu perdia vários ônibus porque eu não enxergava a placa deles de longe, né? Aí quando eles chegavam ali, já tinha passado. E quando eu passei a usar óculos, eu descobri o seguinte: gente, que coisa maravilhosa! Dá para enxergar tudo limpinho, eu consigo ver o que está, né, um pouco mais longe de mim, dá para ver tudo bonitinho, né, tudo sem ser nada turvo, né, tudo maravilhoso. Então, pergunta se eu quero ficar sem óculos ou se eu quero ficar sem lente. É claro que não, porque hoje eu sei que eu posso enxergar bem melhor, né? E isso me faz muito bem, isso deixa a minha vida muito melhor, me dá uma qualidade de vida. Então, da mesma forma, é o seguinte: como você vê o ciúme como algo normal, você se acostuma com aquilo. E isso te impede de descobrir que existe algo melhor, né? Algo que deixa a sua vida muito melhor, muito mais tranquila, muito mais agradável, né? A mesma coisa você descobrir o exemplo lá do bolo, né? Uma fatia de bolo que você, um sabor de bolo que você nunca experimentou, que você experimenta, gente, que coisa maravilhosa, como é que eu nunca experimentei isso, né? Até você saber que existe, você não se percebe que pode ser diferente. Só que aí, né, para você entrar nessa de perceber que o ciúme é prejudicial e você pode ter uma vida diferente, você tem que perceber que algo está te prejudicando. Essa é a porta de entrada. Para você começar a investir em você, no outro, no seu relacionamento, você tem que perceber que existe algo melhor, que pode ser diferente, que o ciúme é prejudicial. E se você deixar ele de lado, você vai descobrir uma nova realidade. É nessa ordem que funciona, cada etapa ordenadamente, né? Se você começar a construir a confiança no seu relacionamento sem confiar no seu parceiro, não vai dar certo. Se você não confiar nele, como é que você vai confiar que ele vai honrar esse relacionamento que vocês têm? Veja bem, o passo a passo, né? Você, o seu parceiro e o relacionamento. É você, seu marido, seu namorado e o seu relacionamento. Então, precisa ser nessa ordem. Como é que você vai confiar na relação se você não confia nele, né? Você não sabe que ele vai realmente honrar aquilo ali, que aquela relação pode ser confiada, pode ser realmente confiável, né? Se você quiser confiar nele sem antes se sentir segura com você mesma, você entra num conflito tremendo de medo, de angústia, porque você não consegue saber quem é você. Você não consegue saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, aí fica sempre com aquele medo de não agradar, de não ser suficiente, né? E aí deixa, assim, muito mais tensa a relação de vocês. Você consegue entender? Primeiro você abre a porta, essa porta é justamente você perceber que existe uma forma de viver além do ciúme. Em seguida você vai ali subindo os degraus, né? Primeiro você conquista
você mesma, sua autoconfiança. Depois você vai conhecer e confiar no outro. E em seguida no relacionamento, que é algo que vocês constroem juntos. O que você está falando isso parece que é um negócio assim que demora uma vida toda. Não, não demora uma vida toda. Mas é um processo, né? É um processo que você precisa ter consciência desse processo. Se você for parar para perceber nas suas relações anteriores, pode ser que você consiga identificar essa ordem, pode ser que você consiga saber se você atropelou, né, essa ordem, e isso pode ter prejudicado o relacionamento. Né? Coloque esse princípio na sua vida prática, percebe como é que você se relaciona, se você se relaciona já querendo confiar no outro sem confiar em você mesmo, se você se relaciona já querendo confiar no relacionamento sem ao menos confiar no outro, né? Pensa sobre isso e vê como essa ordem atrapalha. É como se fosse receita de bolo mesmo, né? Se você fizer um modo de preparo, uma ordem diferente, esse modo de preparo não vai dar certo, né? O teu bolo não vai sair como você gostaria que ele saísse. Agora tem um porém. Se o seu parceiro não é digno da sua confiança, você tem dois caminhos, no mínimo dois caminhos. E aí eu vou te dizer quais são esses caminhos. Primeiro, o caminho 1, né? Digamos assim, você não confia no seu parceiro. Você vai ter que ter um pouco de paciência e vai mostrar para ele, né, o que você espera dele, como que ele pode se tornar alguém confiável. É um processo mesmo, é tipo funcionário, sabe? Quando chega na empresa, você vai mostrando o que você espera dele, qual é o comportamento, e aí você vai verificando qual é o comportamento dele, e isso vai te indicar se ele é de confiança ou não. Se você, né, já chegou numa empresa para trabalhar, né, e queria conquistar a confiança, provavelmente você assumiu as responsabilidades e cumpriu com as suas responsabilidades ali. E tem um caminho 2, que é simplesmente deixar de mão, perceber que não tem como vocês dois se encaixarem. Então é melhor cada um seguir o seu caminho. Só que isso está muito, muito, muito ligado mesmo com o que a outra pessoa quer para a vida dela naquele momento. Tem gente que não quer um relacionamento sério naquele momento. Tem gente que não quer as suas responsabilidades no relacionamento, só quer os direitos, né? Tem gente que ainda não sabe o que é amar. E se você acha que pode ajudar a pessoa com isso, daí você volta para o caminho 1, né? Ali para a primeira opção, para quê? Para que você tenha paciência para ajudar essa pessoa. Só que aí você precisa lembrar o seguinte, vou fazer uma ressalva aqui. Paciência e limite são essenciais para fazer as coisas darem certo. Algumas coisas só se resolvem com limite. Por isso, eu quero que você pense, eu quero que você saiba que paciência não resolve tudo. Eu até já gravei um vídeo que fala sobre isso, né? Paciência e limite andam juntos. Não pense que paciência vai resolver todos os seus problemas, porque não. Algumas coisas se resolvem com paciência, outras coisas se resolvem com limites. E aí você tem que saber, né, o que colocar em cada momento, o que colocar em cada hora para realmente ter o resultado que você quer, para realmente alcançar o objetivo que você quer. Então, equilibra aí a paciência com o limite para descobrir se vale a pena realmente essa relação e se a pessoa realmente quer te fazer bem, te fazer feliz, quer aprender a amar. Agora sim, né? Você só vai saber, né, seguir por esses caminhos, ou caminho 1 ou caminho 2, se você já tiver passado pela etapa de confiar em você mesma. Se você já tiver construído ali a sua autoconfiança. Se você se conhecer bem, né? Se você souber o que você espera para você e para o seu relacionamento. Enquanto isso não estiver claro na sua cabeça, vai ser difícil você seguir por um caminho ou por outro caminho. Você sempre vai ficar em dúvida, insegura, sempre vai ficar ali aflita sem conseguir achar uma direção certa. E a segunda atitude que você deveria jogar fora é aquela velha mania de cobrar. Você se cobra muito e ao mesmo tempo você cobra muito de quem? Do seu parceiro. Você cobra muito do seu marido, do seu namorado. Você já imaginou você com a dívida tão grande que o seu nome está no SPC? Você já imaginou seu nome no SPC e os cobradores te ligando todo santo dia, perguntando: Ô, dona Elke, quando é que a senhora vai pagar essa dívida? Ô, dona Elke, a senhora sabe que a senhora tem uma dívida assim, assim, assim? E aí, eu te pergunto, né, numa escala de 0 a 10, quanto isso é irritante? Muito irritante, né? Eu diria 11. Quando você cobra o seu marido, quando você cobra o seu namorado, né? Quando você fica nessa cobrança o tempo todo, você fica parecendo esse cobrador, né? Você fica parecendo essa pessoa que está ali ligando constantemente para cobrar, né? Para dizer, ó, dona Elke, você sabia que você tem uma dívida? Né? Aí você diz pro seu marido,
Ô Gabriel, você sabia que você tem uma dívida? O André, você sabia que você tem uma dívida, né? Na verdade, você não diz você sabia que você tem uma dívida. Você fica, por onde você foi? Para onde você foi, né, na verdade? O que que você fez? Por que que você chegou agora? Quem é essa pessoa que está aqui colocando coraçãozinho na sua foto? Você fica sempre ali cobrando a pessoa, né? Eu não estou dizendo que você não tem que saber da vida do seu parceiro. Você tem que saber da vida do seu parceiro, sim. Só que você precisa saber disso com parceria, né? Como mesmo uma parceira, como uma confidente e não como uma investigadora da Polícia Federal, aquela que quer saber e pergunta 3 vezes para saber se você não está se contradizendo, né? Para saber se você realmente está falando a verdade. Você precisa saber cobrar o que precisa ser cobrado. O que acontece é que você fica cobrando coisas tão bobas, coisas tão desnecessárias, que não fazem nenhuma diferença na sua vida, que não fazem nenhuma diferença na vida dele. E como eu falei antes, pensa bem, todos os excessos, né? Tudo que é excesso é veneno. Remédio pode salvar ou pode matar, depende da quantidade. Da mesma forma funciona com a cobrança. A cobrança pode ser boa ou ela pode ser ruim. Depende de como você faz isso. E aí, o que eu te sugiro, né, nessa situação da cobrança? Eu te sugiro justamente que você jogue fora o hábito de cobrar a toda hora e cobrar coisas mínimas, sabe? Na verdade, o que acontece é que você quer que ele te conte tudo sobre o dia dele. Aí você começa a dizer assim: ah, porque você não me conta nada da sua vida? Ah, porque eu não sei o que acontece na sua vida, porque você não fala nada. Quando na verdade você pode olhar para ele e dizer: e aí, foi tudo bem no seu dia hoje? Aconteceu alguma coisa diferente? Né? Isso é muito mais agradável do que você dizer: você não faz isso, você não faz aquilo. Então você pode querer ir à praia, você pode querer ir num restaurante, e aí você fala: olha, depois que eu casei, nunca mais eu fui na praia, né? Se eu estivesse namorando, eu aposto que você me levava na praia. Ou então, depois que a gente começou a namorar, nunca mais a gente saiu para comer junto. Se a gente estivesse ainda se conhecendo, eu aposto que a gente ia sair. Quando na verdade você poderia simplesmente dizer: ó, vamos na praia domingo? Ou então, vamos ali em tal restaurante amanhã à noite? Transforme as suas cobranças em sugestões. É claro que tem coisas que precisam de uma postura de cobrança, realmente, precisa. Mas tem outras que podem ser colocadas de uma forma mais leve, de uma forma mais sugestiva e não numa imposição, numa acusação, naquele senso pesado ali de delegada de polícia, né, investigando um suspeito. Aí você pode pensar, o que que precisa de cobrança e o que que não precisa? Gente, não tem uma regra para isso, porque é o que funciona para você, é o que funciona no seu relacionamento. Só que você precisa lembrar sempre o seguinte: lembre sempre de ter bom senso. E isso funciona tipo alimentação, né? Você tem um objetivo e em cima desse objetivo é que vai funcionar o seu bom senso. Veja bem, na alimentação, quem quer manter o peso precisa equilibrar suas alimentações. Então, se exagerou na comida hoje, amanhã você vai comer menos, para que você nem engorde nem emagreça, né? Para que você se mantenha ali no peso. Se o seu objetivo é que seu relacionamento seja leve, seja agradável, né? Seja de parceria, de companheirismo, se você cobrou muito uma coisa, pegue leve em outra. Se você pegou leve aqui, cobre em outra que você acha que realmente vale importante. É justamente equilibrar suas cobranças para você não ficar chata demais e também para não parecer indiferente demais, entende? Nem tanto nem tão pouco, nem 8 nem 80. Vamos encontrar aí o equilíbrio entre as cobranças, o que vale realmente a pena cobrar e o que não vale. E aí, para você encontrar esse meio termo, você vai precisar saber seus limites e seus interesses. E o que isso quer dizer? Você precisa saber até onde você aguenta certos comportamentos. Você precisa saber até onde, né, é o seu limite com determinados hábitos, com determinados comportamentos, saber se esses comportamentos te incomodam realmente ou não, ou se você realmente, ou se você está ali só com uma birrinha com ele, saber até onde vai a sua tolerância. Então, qual é o seu limite? E seu interesse, né, saber qual é o seu interesse, é você saber o que você espera da pessoa. O que você precisa dessa pessoa. E aí, assim, você vai encontrar mesmo um equilíbrio do que vale a pena cobrar
e do que não é tão necessário assim, né? Será que você precisa realmente que ele coloque o lixo fora todos os dias? Se você sabe que ele sempre te ajuda na cozinha, ou se ele sempre assume a cozinha, entende? Eu não sei o que que funciona para você, mas para mim, eu já sei o que que eu preciso cobrar e o que que eu não preciso cobrar. O que que me faz, né, eu me tornar uma chata e o que que me faz eu me tornar um indiferente. E é isso que você vai ter que ter sensibilidade para encontrar no seu relacionamento, né? Perceber se está apertando muito, se está soltando muito. O importante é que ele sinta que você está com ele, né? Que você se importa com ele, que você se preocupa com ele e que não quer apenas ficar chateando, incomodando ali, perturbando o juízo mesmo. E aí, conselho de amiga para amiga: se cobre menos e cobre menos do seu parceiro. Faça acordos, deixe cada um fazer a sua parte. Use a cobrança para quando for realmente necessário. E aí você vai ter sensibilidade para enxergar o que pode ser mudado e o que dificilmente será mudado. Mas os acordos, ele te ajuda muito a evitar as cobranças. Não vai usar o acordo para cobrar ainda mais, tá? Usa o acordo para confiar que ele vai fazer a parte dele. Por quê? A única coisa que você realmente tem controle é sobre você, né? Sobre você mesmo e sobre a maneira como você reage às coisas. O outro você não tem controle, a gente até tenta, mas não tem controle sobre o outro. Então não vale a pena tantas cobranças se ele não estiver interessado, não quiser fazer a parte dele, você só vai se desgastar. E a terceira atitude que você deveria jogar fora é a atitude de competir. E aqui eu falo na atitude de competir com seu parceiro. Muitos casais vivem como se estivessem numa quebra de braço. Queda de braço é quebra de braço. Bem, né? Estão ali naquela briga de braço, né? Que precisam se manter sempre fortes, sempre difíceis, que estão sempre competindo, um querendo ser mais forte do que o outro, derrubar o outro, né? Ser aquela pessoa durona, nunca dá o braço a torcer. Existem casais que competem para ver quem faz mais ciúme ao outro. Sentiu ciúme de alguma coisa, aí você vai lá e faz o cara sentir ciúme de você também. E aí tá sempre naquele ciclo, sentir ciúme, vou fazer ciúme, né? Funciona. Seu marido, seu namorado, ele não é o seu adversário de jogo. Ele joga junto com você. Por que você decidiu ficar com ele? Foi pra ficar, né, competindo ali um com o outro ou foi para vocês unirem forças, para vocês se fazerem bem ali mutuamente? O que acontece é que a nossa geração, ela foi criada para ser independente, para ter uma profissão, para não depender de homem nenhum e jamais se sujeitar aos caprichos desse homem. E aí nessa ideia você se relaciona e quer o quê? Quer ser independente, não quer se submeter a nada que o homem fale, que o homem faça, né? É muito certo você ser independente, eu concordo muito com isso. Ao mesmo tempo, quando você se relaciona, você precisa entender que você tem sua individualidade, mas são dois ali que precisa do encaixe. Então você precisa entender que vai precisar mudar alguma coisa para que a relação engrene. Então, meninas, mulheres, né? Relacionamentos são dois. Não tem como você se relacionar sem você se envolver. Não tem como você se relacionar se você está aqui sempre em cima, né? Querendo dizer o que é certo e o que é errado. Não tem como você se relacionar se cada um vive a sua vida. Não tem como você se relacionar quando cada um quer mandar mais do que o outro, ou demonstrar mais autoridade sobre o outro. Faça isso porque eu mando, faça isso porque eu quero, né? E tá ali naquela competição. Eu não vou lavar louça, se você quiser que lave, né? Eu não vou fazer tal coisa, se você quiser que faça. Você compete, sabe por quê? Por uma vaga de emprego, por uma vaga no concurso público, você compete para chegar em primeiro lugar numa modalidade esportiva, numa corrida, numa natação. Você compete para ganhar mais dinheiro, mas você não compete com quem você escolheu dividir a vida com você. Você entende isso? Por quê? Porque essa pessoa ela é parte da sua vida. Ela é parte de você. Você entende? É muito mais profundo. Então, competição não cabe aí. Você quer ser bem tratada, você quer ser amada, você quer ser acolhida. Como é que você não vai fazer essas mesmas coisas para quem você ama? Como é que você não vai tratar bem? Como é que você não vai amar? Como é que você não vai acolher quem você ama? O objetivo do relacionamento é que você faça bem a ele e ele faça bem a você.
Então, não fica competindo. Não fica competindo para ver, né, quem cozinha menos, quem se aproveita mais do outro, né, quem manda mais. Não funciona. Vocês são uma dupla e vocês precisam se tratar bem para conquistar mesmo a harmonia entre vocês e para conquistar as coisas que vocês querem conquistar juntos. Isso é o que aproxima vocês. Não competição. Competição só afasta, né? Você olha assim pro seu competidor, você já tá ali muito desconfiada. Então, competição, medir forças e se mostrar indiferente não ajuda em nada na sua relação. Aliás, né, distancia, enfraquece, rompe mesmo com a confiança e deixa as coisas às vezes muito tensas entre vocês. Imagina só, quando você está ali numa competição, que você está correndo, ou que você está fazendo alguma atividade física, né? Quando você está competindo por uma vaga de emprego, já deixa você tensa, e aquilo ali só acontece por alguns minutos ou por algum momento específico. Imagina competir o tempo todo dentro da sua própria casa. Imagina você competir o tempo todo onde deveria ser o seu lugar de paz, o seu lugar de amor, o seu lugar de sossego. Então, pensa sobre isso e vê se vale a pena realmente essa competição com quem você ama. As 3 atitudes que você deveria tirar da sua vida são quais, então? Ciúme, cobrança e competição. Dá certinho, né? 3 Cs: ciúme, cobrança e competição. Se você conseguir retirar essas coisas da sua vida, o seu relacionamento ele fica muito mais leve, ele fica estável e realmente é um relacionamento que tem uma probabilidade muito maior de durar. O que faz o relacionamento durar é o dia a dia. E o que faz ele acabar também é o dia a dia. Por isso, você precisa o quê? Observar os detalhes. Observar o que predomina nos seus dias. Como é que você está vivendo os seus dias? Você está vivendo seus dias cheio de ciúme, cheio de cobrança, cheio de competição? Ou você está vivendo os seus dias com confiança, com parceria, com entrega? Você tem liberdade de escolher. Você tem liberdade de escolher como que você vive os seus dias. Então, escolha com sabedoria. Escolha com sabedoria, porque isso depende a felicidade da sua vida, isso depende a leveza dos seus relacionamentos, isso depende a sua paz. E se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aqui, né? Deixa seu like e encaminha para alguém que pode gostar desse vídeo também.